em Apocalipse, capítulo 2. Anteriormente, nós ministramos no capítulo 1 como introdução para a mensagem às 7 igrejas. E hoje eu quero começar com você já no capítulo 2 de Apocalipse. O texto de Apocalipse traz no seu início a mensagem às 7 igrejas. Essas 7 igrejas trazem uma visão do que é a igreja. São 7 o número da totalidade. Não é uma mensagem a estas 7 igrejas, mas sim a toda a igreja de Deus. Por isso o número 7. Havia muito mais do que 7 igrejas. Você vai contar aí só que o apóstolo Paulo esteve visitando pelo menos 12. Mas essas 7 igrejas são a representação da igreja de Deus espalhada pelo mundo naquele período e a igreja que viria a ser. E após termos visto essa introdução, Jesus se manifesta ao apóstolo João na ilha de Patmos. Nós vimos a ênfase de que fazer parte da igreja é essencial. Irmãos, há 3 atitudes, 3 realidades importantes para todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus. Você que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, você tem 3 alvos. Você precisa ler a palavra de Deus diariamente. Você precisa ter uma vida de oração. E você precisa ter comunhão com os irmãos. A comunhão por meio da internet é possível e é a única coisa que se tem para os irmãos que estão no grupo de risco. Mas há um outro grupo de risco que eu quero falar, que é o grupo daqueles que estão acomodados com o conforto do lar e a facilidade de não precisar ir e voltar e ter todo um trabalho nesse objetivo. Há um risco aí. Há um risco de você agora não ter o tripé da fé. Leitura da palavra, oração e comunhão. A comunhão não é feita por meio de aperto de mão ou de abraço somente, mas ela é feita pelo fato de ver e ouvir pessoalmente as pessoas. O fato de você sair da sua casa e se sentar aqui, isso é muito importante. Muito importante. Eu quero relembrar você que já teve férias, algumas pessoas que não têm férias ano algum. Eles escolhem alguns dias de férias, né? São os nossos irmãos autônomos. Nós temos muitos casos assim. Mas a maioria já teve um período de férias. Dá os primeiros dias, você está amando aquilo tudo, você diz, é isso que eu precisava. Aí completa 10 dias, você já está mais quietinho ali. Dá 20 dias, você já fica assim, já vendo que a rotina é muito grande, que acorda tarde e tudo, isso tudo, não sei. E aí, quando dá 30 dias para aqueles que, é claro, têm um coração trabalhado por Deus, antes de chegar a 30 dias, você está agoniado. Agoniado. Um outro fato que nos faz perceber isso é quando a pessoa está enferma e ela não suporta mais estar diante da TV, porque ela já sabe a rotina dos canais, ela não aguenta mais. E ela nem assiste mais. Está há quanto tempo aí? Há 10 dias já. Digo, meu amigo, chega um ponto que a pessoa enjoa de tudo. Agora, por quê? Porque esse tipo de ambiente não é para ser para o ser humano. O ser humano precisa ter contato com pessoas. Pastor, mas está proibido. Meu irmão, você que escolhe. Você vai ter sabedoria e vai ter algum contato com pessoas, sim. Você vai ver um culto de forma ordeira, de forma organizada, de forma tranquila. E aí eu estou dizendo para os irmãos que rapidamente vão embora. Né? Termina o culto, irmãos, mas eu tenho para mim que tem até alguns super-heróis no nosso meio, porque o The Flash tinha perdido. Você olha assim, pisca o olho, cadê fulano? Já foi. Já foi. E um tempo eu pensei, rapaz, o pessoal deve estar com muita pressa, porque quer chegar logo em casa e tal. Não, meu irmão, dá uma voltinha aí pela pizzaria, dá uma voltinha pelos lugares, você vai ver a pessoa. Pelo menos alguns. Então nós temos que priorizar. Eu quero deixar claro isso. Comunhão com a igreja. Comunhão. Comunhão com a igreja. Por quê? Porque no capítulo 1, Jesus estava onde? Ele estava passeando entre os candelabros.
Ele estava passeando entre as igrejas. Ele estava passeando entre aqueles que são igreja de Deus. Isso significa que quem está largando a igreja, quem está desprezando a igreja, eu não estou falando dessa não, estou falando da igreja de Deus. Todas as igrejas, espalhadas em todos os lugares. Meu irmão, você está em rota de risco, você faz parte de um grupo de risco, mas não é do Covid não. Seu grupo de risco é de você esfriar na fé. E aí então, eu quero ler capítulo 2, verso de 1 a 7. Diz assim, Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Verso 2, vamos ler juntos. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e, por causa do meu nome, sofrestes, mas não desfalecestes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Repita aí, verso 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, mais uma vez, todos juntos. Lembra-te de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Vamos ler de novo, verso 5, ouvindo a sua voz. Você aí na sua tradução mesmo. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça, mais forte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar. Meu Pai, abençoe aqui cada um dos teus filhos e que os seus olhos, seu coração seja amplamente fortalecido por meio da tua palavra. Abre os olhos de cada um de nós. Nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Capítulo 2, do verso 1 a 7, você vai encontrar esse texto maravilhoso que nós lemos. Os primeiros 3 versículos, nós temos aí os elogios de Deus à igreja de Éfeso. Depois, versículo 4 e 5, tem a repreensão. A igreja de Éfeso é uma das igrejas que recebe mais elogio, posso dizer. É uma das igrejas que tinha uma postura mais adequada. Nós vamos observar no decorrer dessas 2 mensagens. Nós vamos pregar hoje e quarta-feira ainda sobre a igreja de Éfeso. Não tem como terminar numa pregação. Mas, basicamente, é uma das igrejas mais fortalecidas na doutrina. Era uma igreja exemplar. E o Senhor Deus dá a eles muitos elogios, posso dizer. E aí vem a repreensão. E a repreensão era, eles tinham deixado o primeiro amor. Quando que se deixa o primeiro amor? Quando um pecado é cometido e ali a trajetória é modificada. E o Senhor diz, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E se não se arrepender, removerei o teu candeeiro.
Em outras palavras, Deus estava dizendo, ó, a igreja de vocês, a igreja aí em Éfeso, ela vai acabar. Isso significa remover. Preste atenção, irmãos. Pastor, eu não creio. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Muito bem, você está lendo certo. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, as portas do inferno não prevalecerão. Mas o dono da igreja, o que ele quiser fazer com a igreja dele, ele faz e está feito. Diga amém aí, meu irmão. Diga eu recebo. Pouca gente recebe. Você sabia que receber a repreensão de Deus é uma bênção? O texto diz, em outro trecho, diz que aquele que é repreendido é sinal que é filho. Que coisa boa ser filho. Então, diga eu recebo a repreensão. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja fortalecida, uma igreja exemplar na doutrina, na observação da sã doutrina. Eles eram fortes na palavra, mas haviam perdido o brilho da fé. Não havia mais as obras do primeiro amor, da experiência do início da salvação recebida. E aqui eu quero deixar claro para você o seguinte: eu cresci na fé vendo essa besteira. Quantas vezes eu vi uma pessoa antiga na fé, olhando o novo na fé, animado para buscar Deus, dizendo, isso aí é o primeiro amor. Eu já fui assim. Olha só o desviado. Está desviado dentro da igreja e não sabe. Por que desviado? Você lê esse texto e você descobre que quem tem o entendimento de que existe uma paixão inicial e ela é só no início, não leu esse texto. Essa paixão inicial, ela tem que existir por toda a sua trajetória. Ela não pode ser uma fase. Isso não é faixa etária, irmãos. É fé. A fé cristã não tem fases, como tem a idade das pessoas. Claro, não dá para exigir de um idoso correr do lado de um jovem. Mas a fé cristã não tem essa questão de quanto mais velho, mais cansada. Não, 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 não. Fé cristã gerada pela palavra, movida pelo Espírito Santo, que faz você entender a palavra de Deus, é para gerar um ânimo na sua vida, para você ter prazer no que você faz. Vamos observar as características de alguém que já perdeu o primeiro amor. Você assiste o culto, você não participa do culto. E quem assiste o culto põe defeito no culto. Quantas vezes eu já ouvi alguém comentar, né? Claro, ninguém repreende na hora, mas a gente sabe que é isso. Não quer dizer que toda vez que eu ouvir, eu vou ter que falar com a pessoa. A gente ora para que Deus restaure. Mas a pessoa diz, bem, agora vão cantar, agora vai ser o dízimo de oferta, agora vai pregar e agora eu vou embora. Muito cansativo, muito monótono. Ele assiste. Quem participa é aquela pessoa que no momento do cântico fecha os olhos e visualiza o que está dizendo, declarando para Deus. E, portanto, eu estou diante do trono da graça. Eu estou aqui na Igreja Batista Vida, na Rua do Cartório 81, sim. Mas estando aqui, eu estou cantando para Ele. E eu não tenho tempo de ficar olhando para outras coisas a não ser o seu trono. Diga amém aí, meu irmão. Então essa pessoa participa do culto. Ela participa. Então ela vai receber o impacto da presença de Deus, ela vai sentir o refrigério da presença de Deus, ela vai sair satisfeita dizendo, olha, se o culto acabasse agora, eu já podia ir para casa. Porque ela tem a sua vida no altar de Deus e ela não largou o primeiro amor. Não largou a presença do Senhor que renova o relacionamento. Meu irmão, o que renova o relacionamento não é a igreja local, é o poder do Espírito liberado sobre a sua vida, e ele é liberado, renovado todas as vezes que você faz menção honrosa do nome do Senhor, seja por meio de um cântico, por meio da leitura da palavra.
Quando eu paro para ler a palavra de Deus, eu leio na expectativa de que o Senhor está movendo aqui na minha vida, de que o Senhor vai falar ao meu coração, de que eu recebo agora o fortalecimento. Meu irmão, eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho plena convicção disso. Todas as vezes que eu leio a palavra, no final eu estou diferente do início. Por quê? Porque foi Deus que disse isso, que aqueles que leem a palavra e fazem menção dela de dia e de noite, serão como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Algo está acontecendo, você está sendo fortalecido. E aí, mesmo com tantos elogios e até promessas, o Senhor chega a dizer assim: tens, porém, a teu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Deus estava dizendo assim: olha só, vocês estão bem nessa área aí. E isso aí me traz um anseio de abençoar vocês. Vocês estão muito bem, porém, não há como continuar sem voltar para o primeiro amor. Então, se você acha que a fé cristã tem fases, aonde agora você é forçado a ler a Bíblia, você não tem uma vontade mais de ler, você se sente forçado a ter que orar, forçado a ir à igreja, você já perdeu o primeiro amor, já perdeu. Aliás, queridos, no casamento eu quero dizer a mesma coisa. Você quer ver um casamento arrebentado? O casal não conversa mais, a esposa conversa as 2.000 palavras dela com as amigas, e o marido está reclamando. Eu chego em casa, ela é muda, surda, não fala nada e não me pergunta nada. Casamento vai mal, seu casamento vai mal, eu quero lhe informar. Mas venha até a presença de Deus em oração e Deus vai restaurar em nome de Jesus. Amém, queridos? Por que que vai mal? Porque quando o casamento vai mal, não há ambiente de relacionamento. O casamento tem que ser renovado por um relacionamento prazeroso. E a atividade íntima é só uma parte desse glamour daquilo que está acontecendo plenamente. Mas são indícios de problemas. O silêncio, não há diálogo. Um prazer, lembra de quando você conheceu a pessoa, o homem colocava até perfume. Colocava perfume, cortava o cabelo, não aparecia com a barba assim, tá aquela feita. Passou alguns anos, ela tem que falar com ele para tomar banho, porque senão, só Jesus na causa. Eu não vou nem entrar muito no assunto para não mexer com ninguém, né? Vai que você aí na sala da sua casa já está olhando aí. Eu não autorizo você olhar para beira de olho para sua mulher, nem para o seu marido. Não faça isso. Eu quero dizer para os homens aqui que a sua esposa, ela gosta de ver você cheiroso e bem vestido. Pastor, não tem roupa boa não, meu irmão, é a melhor que você tem. Tá bom? E outra, toda mulher deve ser o centro do casamento. Como assim? Você olha para ela, te amo. E quando você sair, não se esqueça disso. A mulher precisa ser amada como centro do lar. Centro que eu digo, onde os olhos do homem não estão no futebol. Com todo respeito, você pode ter seu time. Tá? Você pode ter seu time. Mas se essa mulher se apresentar, ela não é, o futebol não é mais importante do que ela. Seu casamento vai em primeiro lugar. Outra característica de casamento mal, que vai mal. O centro é os filhos. Só conversam a respeito dos filhos, só dialogam sobre questões dos filhos. Mas não conversam sobre os dois. Por que estou tocando nesse assunto? Porque a fé cristã não é diferente. Sua vida deve girar em torno do Senhor. E o que anima você a estar aqui hoje à noite é seu relacionamento com Deus. O que anima você a buscar na palavra é seu relacionamento com Deus. E é isso que vai fazer você amanhã trabalhar, produzir com alegria por causa da presença de Deus. O que é que faz pessoas pularem de igreja em igreja? Porque elas entenderam que a igreja que vai fortalecer a vida dela e animá-la, como se a igreja fosse
programa de talk show, de auditório, de programa de TV. Meu irmão, não adianta, só tem um caminho, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. E aí eu citei aqui casamento como um exemplo disso. Um exemplo. E assim como no casamento, se não houver cuidado na vida cristã do mesmo jeito. Você começou com a mentirinha, meu irmão, peça perdão, conserte. Não permita passar um dia com algo que você tem que consertar. Porque daqui a pouco vai vir outra mentira e outra, daqui a pouco você está todo em pecado. Quando eu digo todo, já não sabe mais por onde começar, que tem que consertar de tanta coisa ruim. Em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso hoje tem outro nome. A igreja de Éfeso são ruínas. Se você estuda a história da igreja, você vai descobrir que Deus removeu o candeeiro. Removeu. Aliás, isso é um impacto porque existe sim inúmeras situações que Deus, por causa de um povo desviado do caminho, igrejas inteiras são removidas. Só basta você observar a igreja cristã na Europa. Você sabia que existe um número enorme de igrejas que já reuniram 3.000 pessoas? Que atualmente, inclusive uma que lembra um homem que foi muito usado no avivamento na Europa. Essa igreja reúne uma vez por mês cerca de 15 pessoas e já reuniu cerca de 3.000 pessoas. Uma vez por mês. Quando eu ouvi isso de um pastor muito sério, eu digo, não é possível, uma vez por mês, 15 pessoas, um templo enorme, uma estrutura enorme, mas não tem mais pessoas. Por quê? Porque no período da bonança foi uma bênção maravilhosa, mas muitas pessoas foram largando o caminho do Senhor, frequentando a igreja, vindo para a igreja, mas querendo viver de acordo com o mundo. E o mundo entrou e arrebatou as pessoas. Quando Deus olha para isso, Ele convida a pessoa ao arrependimento. Ele convida a pessoa a mudar de conduta. E olha, irmãos, a misericórdia de Deus é muito grande. Porque você vai conversar com quem se desviou, se você fizer uma entrevista, a trajetória da queda até o final dela estar desviada demorou às vezes 2 anos. 3 anos. E a pessoa não se arrependeu. Aliás, eu chamo isso, não vou falar isso especificamente, senão vou ter que gastar um tempo explicando, mas existe uma transferência no nosso tempo de responsabilidade enorme. Você está como, meu filho? Eu estou desanimado. Mas por que você atribui? A minha igreja não me atende. Eu tenho um filho e o menino... Eu não ia tocar nesse assunto, né? Mas não tem jeito, tem para onde. Eu tenho um menino e não tem programação na igreja. Por isso, aí eu fui desanimando. Meus irmãos, eu quero relembrar aqui um princípio da palavra. A sua casa, a palavra de Deus vai entrar na sua casa por meio da sua vida. Não é por meio da igreja. Eu quero relembrar aqui algo que para mim é modelo para as nossas vidas. A igreja do primeiro século. Conta a história da igreja que uma das características da igreja do primeiro século é quando se reuniam, eles se reuniam para contar o que Deus tinha feito na semana. Veja bem, eles se reuniam para contar o que Deus tinha feito na semana. Hoje em dia você encontra o contrário na mentalidade. A pessoa vai para a igreja, dependendo do que acontece na igreja, ele sai animado para a semana para falar do Evangelho. Mas se não houver um culto fervoroso do jeito que ele pensa, se não houver, ele até viu um derramamento de Deus, alguém chorando ao redor dele, se derramando, como se isso fosse a única forma que Deus ministra, né? Mas ele até viu, mas não aconteceu nada com ele. E então ele foi desanimando.
Pastor, como que eu vou para a igreja? O senhor acabou de fazer o desafio, mas não tem programação para meus filhos. Meus irmãos, a programação para os seus filhos é na sua casa, gerada por você. Qual é a forma de Deus para salvar a vida dos seus filhos? Você vai sentar com eles e ler a Bíblia. Mas isso demora tempo, pastor. Demora tempo para ser avivamento na sua casa. Para você ter avivamento na sua casa, seus filhos estarem no reino. Você que é o ministro de Deus sobre a vida dele, em primeiro lugar. Se você quiser fazer observação, observa as pessoas que fazem isso e os seus filhos como estão. Observe. Chegue perto das pessoas. Você vai encontrar pessoas que, na sua maioria, paravam e liam a palavra, compravam, investiam em material para os filhos. E não é só dar o material e dizer assim, vai lá e lê. Aliás, pelo amor de Deus, se você souber de alguém que faz isso, porque eu creio que você nunca fez nem fará, né? Uma vez eu encontrei uma situação dessa, irmãos, a pessoa não era daqui, mas estava pedindo aconselhamento, e a pessoa, na hora que queria passar um castigo para o filho, qual era o castigo? Vá para o quarto, lê a Bíblia. E passava lá que tinha até que transcrever a Bíblia, irmãos. Era o castigo. Meu Deus. Eu me lembro que o resultado disso era uma pessoa desviada na minha frente. Eu estava conversando com essa pessoa e eu perguntei como é que foi a relação com a palavra de Deus. E a pessoa era essa criança da época que era posta nela o castigo, conforme aprontava, tinha que ir para o quarto e transcrever a Bíblia, e era o castigo pelo que tinha feito. Meu Deus, meu Deus. Você tem que corrigir o seu filho, mas não dessa forma. A palavra de Deus deve ser honrada como sendo o melhor do horário, o melhor do tempo, o melhor da sua força para se dedicar à Escritura e você ensinar aos seus filhos isso. Em outras palavras, a doutrina sobre a educação dos filhos vai dizer que literalmente você tem que ensinar o que a Escritura diz. E como eu sempre repito, né, eu confrontando, o grande problema é que nem os pais sabem às vezes. Primeiro passo para você saber, você terá que ter lido a Bíblia. Segundo, você terá que ter interesse de aprender o que diz a Bíblia. Terceiro, você vai ter que injetar tempo lendo com a criança e não dizendo, vai ler a Bíblia no seu quarto. Vai lá e lê a Bíblia. Seus filhos precisam ver você ler a Bíblia. Precisam ver você de joelhos orando ao Senhor. Irmãos, no nosso tempo nós estamos vendo pessoas que transferem a responsabilidade. É muito difícil. Se não fosse a quarentena, se não fosse eu ter perdido um familiar, com todo o respeito, irmãos, não quero desfazer da dor de ninguém. Não quero desfazer da sua luta, você que perdeu o emprego talvez, ou está para perder. Não quero desfazer, mas absolutamente. Se movem o céu e a terra, pode acontecer o que for, Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. E Ele espera de você a atitude de fé para que Ele realize milagres nesse tempo. Um dos maiores milagres que eu creio que Deus quer manifestar nesse tempo é que nós, igreja do Senhor, seremos voz de Deus pregando e vivendo a palavra. Com semblante alegre, não por causa do emprego, não por causa das bênçãos que recebeu, mas por causa da presença de Deus e a alegria da salvação. E isso ser um testemunho para as pessoas que não têm esperança e que estão à beira da depressão ou já embrenhadas nela. Portanto, meus irmãos, nós temos um desafio. A mensagem de Apocalipse 2, versículo 1 ao 7, nos dá uma grande advertência. Que mesmo você sendo tão abençoado, você pode ter um só problema, mas esse problema tem que ser resolvido. Qual era o problema da igreja de Éfeso? Eles tinham mais coisas boas para falar, promessas de Deus e elogio de Deus,
mas uma só coisa foi suficiente para afundar a igreja de Éfeso. Ao que tudo indica, eles não ouviram essa palavra, não se arrependeram, continuaram na mesma pancada, mesma caminhada que eles estavam. E a história da igreja registra que ela não resistiu às perseguições. E essa igreja foi, sim, removida do seu candeeiro. Aí eu quero aqui relatar para você uma coisa. Vamos ver o seu conhecimento. Pandemia. Quem mandou, quem está por trás dessa pandemia? Deus ou o diabo? Quem crê que é o diabo, levanta a mão. Quem crê que é Deus, levanta a mão. Irmãos, tem alguns que não levantam a mão, eu quero crer que é assim. Pastor, nem Deus, nem o diabo. Muito pelo contrário. Então vamos ver se eu entendi. Quem está por trás dessa pandemia? Quem mandou a pandemia? Deus ou o diabo? Quem crê que foi o diabo, levanta a mão. Levantou a mão um novo na fé, que é bem novinho, ele está top. Está tranquilo. Daqui a pouco isso vai ser debelado. E agora, quem crê que é Deus que está por trás disso tudo? Estou vendo aqui quanto trabalho eu tenho, né? Como assim quanto trabalho eu tenho? Meu irmão, se você não levanta sua mão, ou você não tem o braço, ou você está em dúvida sobre os dois. Olha só. Quem está por trás da pandemia é o Senhor. Foi Deus que bateu na terra e disse, vamos ver quem é que manda. Nesse período agora, aquele sambódromo lá está vazio. Aliás, eu vi uma notícia que ia ter lá sim uma atividade, mas era a vacinação de idosos. Pelo menos foi o que eu vi rapidamente em relance. Mas você lembra, dois últimos carnavais, o que foi feito com a nossa fé? Você lembra? O desrespeito que foi realizado. Chegou a um ponto de colocarem Satanás como o que é superior a Jesus, para ser o mais simples possível aqui. E agora, pela primeira vez nesse século, e acredito no século passado, dependendo, não teve nada. Não teve. Eu quero deixar claro para você, existe um número grande de crentes que está repreendendo o demônio da Covid-19, você sabia? Repreendendo. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus esse demônio. E esse demônio não saiu. Meus irmãos, Deus é que comanda a terra. Quem manda na terra é Deus, e às vezes Ele age diretamente, ou Ele manda com que demônios façam o que Ele quer que façam. Nós poderíamos percorrer a Bíblia mostrando isso. Se você ficou em crise com essa fala, diz, meu Deus, o pastor Renato está louco. Meu irmão, cuidado, você está muito mal espiritualmente. Porque, entenda bem, quando eu digo uma palavra dessa, eu estou dizendo o seguinte: a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. O que determina o que cremos e como vamos agir, o que devemos crer, é a Escritura. E se você não consegue compreender esses assuntos da Escritura, você está numa rota perigosa. Porque você pode estar repreendendo Deus como se fosse o demônio. E na verdade, o que Deus espera é arrependimento. Porque quantos bateram no peito dizendo que são maiores do que qualquer um homem, e até mesmo sobre a pessoa de Deus, aliás, ele nem existe na visão de muitos, mas todos se dobraram. Eu me lembro de uma matéria que eu vi dita por um médico, um vídeo que eu recebi, um médico americano, expressando que as pessoas que têm Covid-19, quando estão em estágio elevado do pulmão tomado, a posição que alivia e ajuda a trazer muito benefício é a posição de completa prostração, rosto no chão. Quantos aqui viram esse vídeo também?
rosto no chão, completa prostração, de preferência ajoelhado com a cabeça no chão e daquele formato totalmente prostrado. A doença também afeta a área da respiração e o fôlego de vida é exatamente o que Deus ordenou sobre Adão. Meus irmãos, nós estamos diante de um momento que nós precisamos de uma reflexão muito séria, porque o texto que eu li diz que Deus ia tomar providência se não houvesse arrependimento. E infelizmente você encontra crentes que tudo de ruim que acontece é o diabo. Então só basta repreender o diabo. Eu me lembro, irmãos, de situações, pastor, fulano está possesso. Eu digo, se tiver, nós vamos orar e esse demônio vai sair. Aí a gente chega lá, ora e tal, e não manifesta nada. Que conversa de demônio o quê? Se é demônio, meu irmão, vai sair em nome de Jesus e vai ouvir o evangelho. Eu estou falando sobre aquela situação onde a pessoa vive dizendo que é o diabo, mas esse diabo nunca sai. E aí nós somos crentes lúcidos na Escritura, nós temos que elucidar essa situação. Ah, é demônio, é? Ah, tá bom, então, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço aqui a tua presença agora. Se é demônio, vai cair manifesto e vamos expulsar em nome de Jesus. E agora, sem demônio, vai ouvir o evangelho, vai crer em nome de Jesus para a glória de Deus. Amém, queridos? O que eu estou dizendo? Que nós podemos cometer o erro de achar que Deus não faz certas coisas. Não, Deus não vai. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu estou errado, pastor, de estar em casa e não querer ir para a igreja. Mas Deus conhece o meu coração, Deus me ama. Eu quero dizer para você que Deus é amor, mas Ele é Pai. Pai, corrige. Eu quero dizer para você que enquanto você está querendo que Deus faça os seus caprichos, existe uma coisa só que move o coração de Deus, é a sua obra, que nada pode fazê-la parar. E Ele salvou você para você se tornar um pregador do Evangelho. Ele salvou você para você trazer Ele para a sua casa e a sua casa ser uma bênção para que as outras famílias sejam abençoadas com isso. Ele salvou você, não é para você ficar de dodóizinho, de biquinho, fazendo biquinho chateadinho e cheio de besteira, de mimimi. Não, Deus não salvou você para isso. Ele salvou você para você viver uma vida cheia de arrependimento, de compromisso com o Evangelho. Deus perdoa os pecados do pecador. E Ele perdoa para que o pecador deixe de ser pecador e seja agora redimido e ande em santidade. Pastor, eu não faço certas coisas porque eu sou da Igreja Batista. Meu irmão, está tudo errado aí. Você não peca, e se pecar, pede perdão, porque você foi chamado a andar em santidade. Andar em santidade. E andar em santidade significa andar de mãos dadas com Deus. É o que Deus estava dizendo para Éfeso, para a igreja de Éfeso. Ele estava dizendo, olha, é muito legal o que vocês estão fazendo. Chegou aí na igreja de vocês aí um pessoal dizendo que é apóstolo. Vocês marcaram o concílio deles, vocês disseram, olha, então nós vamos conversar e você vai expor a sua fé. No concílio, o candidato expõe a fé. E ao que tudo indica, a Escritura diz que eles fizeram isso. E eles provaram a esses apóstolos que eles não eram apóstolos, e eles não permitiram que houvesse líderes na igreja que não eram genuinamente preparados para serem líderes. Então eles conheciam muito a doutrina. De onde que eles tiraram essa realidade? Nós vamos nos debruçar mais sobre isso na quarta-feira. Mas, basicamente, você vai encontrar, quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no versículo 23 ao 28, você vai encontrar Paulo em Éfeso, na terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária, que aconteceu por volta de 52 a 55 depois de Cristo, Paulo prega em Éfeso e ele fica ali por espaço de 3 anos e meio. 3 anos e meio do apóstolo Paulo pregando. Você vai encontrar aí
no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 ao 38. Ele gerou uma liderança de homens de Deus em Éfeso. Ele mesmo não teve tanta abertura de pregar, houve um tumulto, queriam bater nele. O negócio, o tempo fechou em Éfeso, na pessoa de Paulo. Paulo não era bem recebido em Éfeso pelo povo, numa maioria. Mas ele gerou uma liderança forte em Éfeso. Leia depois Atos 20, verso 17 ao 38. Os líderes, a Bíblia chama eles de presbíteros, outros textos dizem pastores, o próprio Paulo chama eles de pastores. Pastores que foram constituídos sobre o rebanho de Deus. Você vai encontrar Paulo dizendo nesse texto assim: eu estive com vocês nas praças e nas casas por 3 anos e meio. Aliás, é impactante o texto porque Paulo diz assim: eu ensinei a vocês todo conselho de Deus. Meu Deus, todo conselho. Por espaço de 3 anos e meio. E isso, irmãos, foi um trabalho belíssimo. Que rendeu Éfeso não engolir qualquer coisa. Chegavam os pregadores lá em Éfeso: não, porque a verdade é que Deus é assim. Não, meu amigo, não é assim não. Você vai encontrar o texto ainda sendo proferido lá quando Paulo escreve a primeira carta de Timóteo, logo em seguida a primeira viagem missionária, a terceira viagem missionária dele. Ele já estava preso, provavelmente, e ele escreve a carta de 1 Timóteo. E ele dá recomendações a Timóteo para ele doutrinar fortemente a igreja, e a igreja deixar as fábulas, as coisas que não tinham sentido para a fé. Era uma igreja vigorosa. Irmãos, quando você lê Apocalipse sob essa ótica, de ler esses textos, você entende por que eles combateram os nicolaítas. Você entende por que eles não permitiram os falsos apóstolos, porque eles estavam bem preparados na Escritura. Mas o que é que faltava? Faltava o tempero chamado primeiro amor. Quero dizer para você, e aí eu encerro, a mensagem hoje para você. Você pode ter tido uma base de fé maravilhosa, você estudou muito bem, você já leu a Bíblia várias vezes. Você teve o estudo bíblico inicial com alguém que sabia muito. Mas se você, no meio do caminho, largar o primeiro amor, meu irmão, você está perdido. Quantos aqui já conheceram alguém desviado? Quantos aqui já conheceram? Você está vendo o cumprimento desse texto de Apocalipse. Até hoje, o Senhor Deus convida ao arrependimento. Conversa com uma pessoa desviada e pergunta: mas como você vê se desviar? Não, rapaz, é porque e tal. Alguns vão dizer: eu desanimei, porque o pastor fez isso. Se desanimou na fé, era para ter feito o quê? Se arrependido, liberado perdão sobre a vida do pastor e continuado a caminhada. Eu pergunto: foi esse pastor que você se desviou por causa dele, né, entre aspas? Foi esse pastor que morreu na cruz do Calvário, foi? Foi ele que fez a fé? Foi ele que foi autor e consumador da fé? Foi não? Então está tudo certo. Meu irmão, quando você olhar para o mau testemunho das pessoas, feche os seus olhos para olhar para elas. E abra os seus olhos para olhar o trono da graça. Se você fechar os olhos, você vai ver o trono do Senhor e Ele dizendo: eu estou com você e eu vou sarar o seu coração. Então eu quero deixar claro aqui nessa noite, não é só entender muito bem a Escritura, você tem que ter o tempero chamado primeiro amor. Quando é dito assim: vamos orar, você tem alegria ou tem tristeza? Quando é dito: vamos ler a Bíblia toda, quantas pessoas, talvez dá olha assim e diz: meu Deus do céu, e alguém faz isso? Meu irmão, você está desviado, você está afastado, talvez alguns nunca foram crentes. Se você tivesse a pergunta assim: me diga o melhor momento da sua fé cristã, aquele momento que o céu desceu, se você não tem um episódio para contar, cuidado, talvez você
nunca foi crente. Nunca. Porque, meus irmãos, o que mantém a vida de um crente é a saudade de Deus. Saudade de Deus. É quando você está sentindo vazio e não consegue levar adiante sua vida, se não sentir a presença de Deus de novo. Arrepende-te. E eu creio que você deseja conhecer mais sobre isso, e eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso na quarta-feira. Por hoje é só, mas agora nós vamos à oração. Fique de pé no seu lugar. O Senhor Deus te chama ao arrependimento. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Fecha os teus olhos. Se arrependa. Se arrependa. Onde você caiu? Quem você precisa liberar perdão? Libere perdão sobre a vida do seu pastor. Libere perdão sobre a vida dos seus irmãos que lhe causaram mal. Libere perdão sobre a vida dos seus familiares. Se você está em rota de pecado, ninguém sabe, mas você está em pecado, peça perdão ao Senhor agora. Volte até as pessoas que você pecou e diga: olha, eu não sou mais essa pessoa. Me perdoe. Se arrependa. Meu Pai, nós oramos pedindo misericórdia. Nós te pedimos, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a saber aonde caímos, aonde cometemos pecado. Olha para essa pessoa que está dizendo: eu não sei por que eu estou assim. Essa pessoa que tem todos os pecados latentes em sua vida, mas não consegue enxergar. Senhor, os nossos pecados, nós só